Boa tarde, professor Luciano. Minha dúvida: eu estudo inglês, estudei inglês muito tempo, mas não falo inglês. Eu acredito que o meu empecilho é o péssimo hábito de fazer primeiro a tradução para depois falar. Eu penso em português para depois falar o inglês. E eu gostaria de saber se tem salvação para mim aí na Study Hall. Muito obrigada. Olá, Márcia, tudo bem? Um prazer receber a sua pergunta e num assunto tão importante, né? É realmente algo assim que a gente precisa de bastante tempo para conversar, mas eu vou tentar aqui falar um pouquinho sobre isso para tentar, pelo menos, esclarecer algumas coisas, né? Primeiro que a questão de tradução é algo que realmente é um empecilho, como você colocou. Ele não precisa ser, mas as pessoas veem assim, né? Os aprendizes da língua inglesa têm esse dilema sempre, né? Porque o que acontece? Vamos pensar assim, na vida real, né? Vamos supor que você mudou para um outro país. Você está lá morando há algum tempo e no comecinho você ainda faz esse exercício de traduzir tudo de uma forma intuitiva. É muito natural isso, né? Da gente ouvir as coisas ou na hora de produzir, na hora de falar, passar por esse processo. Bom, eu quero falar tal coisa, e como é que eu vou dizer isso? Até porque se a gente parar para pensar, em que língua que a gente pensa o pensamento, né? É em português, né? Adultos, ainda não bilíngues, vão pensar sempre em português, não é? Então a gente tem que, de certa forma, a princípio, mesmo morando num país de língua inglesa, até certo momento, traduzir. E isso é natural, não tem nada de errado nisso, é um processo natural. Só que vai chegar um momento que isso vai ficando um pouco cansativo, isso vai ficando um pouco lento também. Então, eu tenho certeza que todo mundo que morou fora há algum tempo lembra exatamente daquele momento em que não traduziu mais. Teve uma interação com alguém, conversou com alguém, virou as costas, né, saiu daquela conversa e lembrou que naquele momento não traduziu nada. É como se o nosso cérebro dissesse assim, não, chega, é muito complicado, demora muito, eu vou entender o que essa pessoa está dizendo, vou falar o que eu tenho que falar sem passar por esse processo, né? Isso acontece, e aí a sua vida vai melhorando lá fora, né? Então, isso é um lado da questão de você estar imerso num ambiente em que você tem inglês o tempo todo, né? Então esse processo acontece mais rápido, né? Naturalmente. Porque você tem essa exposição grande e você tem essa necessidade de produção também grande, né? Agora, quando a gente está num país que não é de língua inglesa e estamos estudando, esse processo fica muito mais difícil, não é? Porque, naturalmente, nós não somos obrigados a fazer isso. Mesmo dentro de um curso, se você não tiver um curso em que proponha algum tipo de exercício para você evitar de pensar em português, fica complicado, porque você vai acumulando horas, né? Você vai acumulando tempo de estudo até chegar naquele número de horas em que você fica à vontade para ter a interação, a comunicação, sem necessariamente fazer tradução. Então a gente é bem, assim, a gente tem os pés no chão em relação a isso, né? A gente não tem uma fórmula mágica. Você perguntou se tem uma salvação no seu caso. A gente sempre acredita que sim, que a gente vai conseguir salvar a alma de todos os nossos alunos. Nós temos ferramentas, nós temos metodologia, nós temos estratégias para serem aplicadas para que a gente chegue lá sim, né? Então, no caso de treinamento, né, como isso aconteceria num curso, né? O que acontece? Primeiro que o fato das aulas serem em inglês a partir de um determinado momento facilita muito isso. Então a gente vai tentando sempre assim, durante as aulas, convencer os alunos, né, de que esse processo naquele momento não é interessante, né?
mais do que isso, toda a interação na sala de aula vai ser feita em inglês a partir de um certo momento, né? E isso para que a gente tente acelerar esse processo, para que a gente chegue nesse número de horas de interação em que você já não precise mais traduzir. Agora, existe o nosso programa de atividades, e não só ele, né, a English Diet, mas também a própria utilização do material internacional, que chega num determinado ponto da sequência de aulas, de um programa de aulas, em que a gente precisa criar ideias utilizando conteúdos que a gente acabou de aprender. Então a gente vai passar pelo desenvolvimento de habilidades receptivas, né, listening e reading. A gente vai passar pelo processo de aquisição de conteúdo. Então você vai aprender vocabulário, gramática, pronúncia. Vai praticar aquilo de forma mais controlada, depois vai ficando cada vez menos controlada, até chegar ao ponto da produção com esse conteúdo. Nessa produção que está o grande momento para a gente começar a evitar a tradução. No começo, você vai naturalmente depender de tradução para criar, como eu disse, né, como a gente pensa o pensamento, né, em português. Então, como eu vou sempre pedir o seguinte, olha, agora que a gente aprendeu tal conteúdo, crie uma ideia que seja exclusiva sua, que seja relevante para você, que seja verdadeira para você. E como é que você vai criar essa ideia primeiro? A princípio em português, né? Não temos como escapar isso durante algum tempo. Mas depois de um tempo, depois de algumas vezes que você fez isso, você vai tentar produzir essa ideia em inglês. Porque você vai enxergar diretamente aquele conteúdo com relevância na sua vida real. Essa vai ser a ligação do significado, do uso e da criação real. O português não necessariamente faz parte dessa sequência, a não ser no começo para você pensar o pensamento, né? E aí, então, com esse exercício, a longo prazo, a gente vai criando diretamente em inglês. Você já vai escrevendo, por exemplo, o que você quer dizer diretamente em inglês. Você não vai mais colocar em português primeiro, depois ir para o inglês. E esse exercício, então, com o tempo, você vai chegar num determinado momento que vai criar uma primeira ideia em inglês diretamente. E você vai se lembrar disso. Você vai falar, nossa, essa aqui eu criei diretamente em inglês. E aí, é como se você tivesse feito esse caminho pela primeira vez. Então você já sabe o caminho agora e você vai sempre fazer isso. Por mais que essa ideia não seja tão complexa, com o tempo ela vai ficando mais sofisticada, você traz mais detalhes, desde que tudo isso seja feito com um aspecto bem real, que sejam ideias que você realmente acredite, que sejam o mais exclusivas, que essas ideias sejam o mais exclusivas possíveis. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor assim, um exemplo bem elementar. Você aprendeu a palavra drink. Aí você fala, legal, então eu vou falar assim, I drink milk in the morning. Bom, a gramática está correta, o uso está, assim, é muito fácil de você enxergar isso, é relevante para você, porque você drink milk in the morning, mas ela não tem um aspecto exclusivo, né? Porque, assim, não é só você que drink milk in the morning, não, todo mundo, quase todo mundo. Então, assim, não tem essa relevância. Por mais que você teste, agora vou pro passado simples. I drank milk in the morning yesterday. Também, né? Então, assim, não tem essa característica de exclusividade. Então, quando você chega e cria algo assim, usando a palavra drink, por exemplo, para algo absolutamente exclusivo, vamos dizer assim, que só você poderia dizer aquilo. Pelo menos naquele grupo ali, naquele grupo de alunos, o professor, um bom critério de pensar assim, será que alguém na sala poderia dizer a mesma coisa? Se sim, talvez ela não esteja num nível de exclusividade ideal para você criar a ideia, né? Mas é isso.
Primeiro, é entender que isso é natural, entender que isso é importante também, tradução é importante, principalmente no começo, e depois, de uma forma interessante, lá para frente, nos níveis mais avançados, a tradução acaba servindo para algumas coisas, sim, continua sendo importante, mas no meio do caminho é tentar realmente alcançar essa ideia de pensar em inglês e tudo mais. Muita gente fala, eu estou pensando em inglês, eu estou sonhando em inglês, não é? Então, não tenho essa necessidade. Ótimo, a gente consegue chegar lá, sim, tá? Não é um caso perdido, a gente vai trabalhar em cima disso, sim, com certeza. E, obviamente, que enquanto a gente está bem ativo, fazendo coisas, isso facilita muito na questão de aprendizagem em inglês também, né? Você imagina, você tem experiências complexas todos os dias que você pode transportar isso para o inglês, né? Então isso vai ajudar muito, tá? Caso você tenha mais alguma pergunta, pode mandar. E durante o nosso processo também, caso você tenha dúvidas, é só falar com a gente, tá ok? Obrigadão, até mais.